Tem 26 anos, filha de um dos maiores investidores da Bolsa de Valores aqui no Brasil. E a jovialidade dela espanta um pouco, porque ela podia estar em casa, podia estar viajando agora não por causa da pandemia, mas podia estar fazendo qualquer outra coisa, mas não. Ela pegou o DNA do pai e se transformou numa investidora da Bolsa e agora está lecionando e dando dicas do porquê você deve investir na Bolsa. E aí que me motivou a convidá-la. Porque eu acho que tem que desmistificar que a Bolsa de Valores é um lugar de jogo. Não é um lugar de jogo, é um lugar de investimentos sérios, onde tem as maiores empresas do nosso país estão lá. Então ali não tem lugar para brincadeira. Pelo contrário, é ali que você pode fazer um investimento e fazer a diferença. Porque hoje, se você puser o seu dinheiro na poupança, vai dar nada, você vai estar perdendo dinheiro. Se você colocar em renda fixa, que ela vai falar daqui a pouquinho, também é a mesma coisa, não há rendimentos. A estabilidade do país faz com que ou você vai imobilizar em imóveis, né, como diz, imóvel, ou você tem uma alternativa, que a Luíse Barsi vai contar pra gente. Tudo bem, Luíse? Muito obrigada, viu, pelo convite, muito honrada de Imagina, estar aqui. imagina. Primeiro eu quero dizer que seu pai serve de inspiração para muita gente, bem como o meu amigo Lírio Parisotto. Alô, Lírio, um abraço a você. E muita gente acha para você investir, vamos começar pelo Beabá, que aqui na TV, e muita gente que nos assiste, às vezes tem um recurso muito pequenininho. E esse recurso pequenininho também pode investir na Bolsa, não é isso? Não só pode, como deve, tá? Então, antes de mais nada, o que é Bolsa de Valores, né? É muito importante a gente desmistificar essa palavra, porque muitas vezes a gente usa termos técnicos que acabam espantando, né, o grande público, enfim, a grande massa de, não, melhor não, muitos termos em inglês, enfim. Então, o que é Bolsa de Valores, né? Nada mais é do que uma prateleira de oportunidades para a gente descobrir de quem que a gente vai se tornar sócio. Então, vou te dar um exemplo. Você sabia que você podia ser sócio do Banco Itaú? Né? Tem várias empresas listadas em Bolsa de Valores e é simplesmente isso, você escolher de quem você vai se tornar sócio. Então, quando a gente traz isso para o mundo real, fica muito mais fácil da gente entender, né? Não é simplesmente um monte de numerozinhos piscando na tela, uma hora está vermelho, outra hora está subindo, está caindo. Então, a gente investe de uma maneira conservadora em um mercado que é de risco, né? E hoje, no Brasil, as pessoas vão ter que se acostumar a tomar risco para ter uma maior rentabilidade. Mas, Luiz, é bem da verdade, é um mercado de risco, mas é muito calculado, eu entendo. Por quê? Porque você compra uma ação de determinada empresa, determinado banco, eu vi que você gosta muito do setor financeiro. Independente do balanço, como os bancos, como essas empresas são muito grandes, quer dizer, dificilmente ou quase impossivelmente elas vão quebrar. É uma coisa raríssima. Então o risco é muito menor do que a chance de você ganhar se você for um pouco mais longevo. Exatamente. É isso? O risco, ele está, na verdade, no seu conhecimento. Se você não sabe o que você está fazendo, você está correndo risco também na renda fixa. Então, eu vejo muita gente, por exemplo, não, eu vou investir no Tesouro Direto, mas não sabe que isso sofre marcação a mercado. E se precisar do dinheiro amanhã, também corre o risco de não ter o mesmo valor que você aportou. Então, qualquer coisa, o risco vai ser proporcional ao seu conhecimento, né? E, claro, a renda é variável, ela varia para cima, varia para baixo, né? E nessa estratégia mais de longo prazo, a gente fica feliz, na verdade, quando o mercado cai, porque é a sua oportunidade de maximizar o seu dinheiro. Você, com o mesmo dinheiro, compraria mais ações do que você compraria se as ações tivessem subido, né? E claro que a estratégia que a gente usa aqui é de dividendos, né? Por quê? O que é o dividendo? Nada mais é do que um pedacinho do lucro da empresa que elas vão distribuir para os seus sócios, para os seus acionistas. Então, existem duas maneiras de você ganhar dinheiro na Bolsa de Valores. Com a valorização do ativo, ou seja, você comprar mais barato e lá no futuro ele valer mais. Ou, segundo, ao longo do tempo você vai recebendo esses dividendos como se fosse um aluguel, vamos dizer assim, né? Trazendo para... Anualmente, vale lembrar isso? Exato. Depende. Tem empresas que pagam trimestral, tem empresas que chegam a pagar mensal, né? Depende muito poucas, né, mensal? Mensal são algumas, são geralmente bancos, né? Mas é literalmente isso, você pode começar com muito pouco, não existe um mínimo, né? Existe um negócio que chama mercado fracionário, você pode comprar de 1 a 99 ações. Então você tem hoje boas opções na Bolsa de Valores, como por exemplo a STT, que custa R$ 3,15. Então a partir de R$ 3,15 você já pode comprar uma ação e se tornar sócio de uma geradora de energia. Aliás, você pode comprar uma ação da Petrobras, uma ação
do Banco do Brasil, do Itaú, como a Luiz falou, de qualquer outro banco grande, de qualquer negócio. Você que compra nessas grandes lojas varejistas e se achar que é um bom negócio, você vai lá e compra uma ação dessa. E, na verdade, se desmistificou já uma coisa para quem não conhece. Você tem duas formas de ganhar dinheiro lá. A primeira é os dividendos, que você acabou de citar, e a segunda é você realizar, depois de um tempo, você comprou, vamos simplificar, R$10, foi para 12, 13, você ganhou 20%, 30%, você pode realizar acreditando, talvez, que esse papel pode descer, que a ação pode cair um pouquinho, e você recompra, ou não. Você faz uma carteira, que é o que teu pai faz com muita sabedoria, e deixa lá, vai ficando sócio, vai entendendo, vai entendendo. E quando você tem um ativo quando você compra muita coisa, se você virar um grande investidor de uma única empresa, você pode até ter uma cadeira no conselho. Pense bem nisso. É verdade. Pode demorar um pouquinho, mas acontece, não é isso? Não? É verdade. E aí você começa a entender como é que é a gestão da empresa. Aliás, você não precisa ter cadeira no conselho para entender a gestão da empresa, né? Basta se informar. Como é que vocês fazem essa investigação? Olha, é mais simples do que a maioria imagina. Existe um site que se chama RI, que é Relação com Investidores, e ali as empresas que são listadas em bolsa são obrigadas perante a CVM, que é a xerife do mercado, né, a manter todos os seus acionistas atualizados. Então é ali que ela vai postar todos os seus grandes números, é ali que está o nome de todos os gestores, qual é o histórico da empresa. Eu acho que mais importante, inclusive, do que saber ler os números, é saber interpretá-los. Então, o que a empresa faz? Para quem que ela vende? Né? Quem são os seus fornecedores? Poxa, quais insumos que incentivariam ou que atrapalhariam essa empresa? Né? Então, é basicamente como se a gente fosse investir, como se a gente fosse empreender na vida real. Você, se fosse abrir uma padaria ou se fosse abrir, enfim, qualquer tipo de negócio, você investigaria quem são seus sócios. Poxa, será que esse ponto é bom? Será que a demanda é legal? Poxa, será que o padeiro ele é bom no que ele faz? O pão é bom? O produto é bom? Então, a gente faz exatamente a mesma coisa, só que na Bolsa de Valores. A diferença é que a gente, infelizmente, tá? Isso é muito ruim às vezes, atrapalha muito. Você sabe quanto que o seu investimento vale segundo a segundo. Tem que ter paciência e perseverança. Você tem que ser longevo, Exatamente. perene. Aliás, vamos aproveitar que a Luiz falou, colocar aqui, vou mostrar na prática os númerozinhos piscando, e aí você pode escolher algum setor qualquer, pode ser? Muito bem, escolhe aí, você escolhe qualquer empresa. Vamos de bancos, vamos nessa aqui, Banco do Brasil? Vamos no Banco do Brasil, que todo mundo conhece. Isso. Okay. Então, vamos supor que nós fôssemos investir ali no Banco do Brasil. Olha, é muito simples. Então, primeiro você tem que saber o que o Banco do Brasil faz. Né? O Banco do Brasil é uma instituição que tem mais de 200 anos, né? Foi fundada praticamente junto com a família real portuguesa, quando veio para cá. Hoje, você tem que olhar diversos números, né? Como que você faz para escolher entre um papel e outro. Então, o que faz um Banco do Brasil, por exemplo, custar R$33 hoje, ou 35, ou enfim, ou R$30 amanhã? O que mudou em um dia? Nada em termos de valor para a empresa. Mas a percepção das pessoas mudou. Então, ela cai ou sobe em relação a essa perspectiva. O que a gente faz? Usar isso ao nosso favor. Como que a bolsa deveria ser? 80% razão, 20% emoção. E é justamente o que acontece ao contrário. 80% emoção, 20% razão. Ou seja, se você souber fazer esses 20%, você já vai estar na frente dos 80% que estão fazendo o emocional. Então é só você fazer o simples bem executado. Quando você vem para o fundamento e deixa um pouquinho, é claro que é muito fácil falar. Quando você coloca o dinheiro de verdade aqui, você vê o seu patrimônio, você vê seu patrimônio oscilar, você fica, minha Nossa Senhora, esse negócio de bolsa não é para mim, né? Super arriscado. E é por isso que a gente não olha isso aqui todo dia. Eu pego o meu dinheiro todo mês, escolho a ação que eu vou me tornar sócio aqui esse mês, mais sócio ainda, compro, fecho, né? Claro, eu trabalho com isso, eu vejo mais vezes, mas quando eu vou fazer para mim, eu faço isso. Eu compro, pum, esqueço. E torço para que no mês que vem esteja em promoção, esteja mais barato para eu comprar mais. Qual que é o setor que você... não tem como não falar do teu pai, do Luiz, né? Pode falar, até porque ele é o cara, né? Uhum. Você tem preferência de setores, por exemplo? Sim, nós temos... Quais? Vamos só começar do início, né? A gente tem mais de 400 empresas listadas. Seria irreal, até para um profissional de mercado, pensar que a gente analisaria essas 400 empresas. Então, a gente precisa criar filtros de acordo com a nossa estratégia. Se a gente está falando de longo prazo, a estratégia número 1, ou seja, qual que é a característica número 1 das empresas que eu busco? Elas precisam durar todo esse tempo. Elas precisam sobreviver no longo prazo. Então, aí já começa a funilar nesse filtro. Então, a gente separou
5 setores, que é o setor BEST, que é para o pessoal nunca mais esquecer esse acrônimo. São as blue chips dos Barces, é isso? É isso mesmo. Então, são 5 setores: bancos, energia, saneamento, seguro e telecom. BEST, para ninguém nunca mais esquecer. Então, nesses 5 setores, você filtra, seja de 400 empresas, você vai para umas 30. Então, quer dizer, já fez um belo filtro. Sim. E dessas 30, aí sim você vai aprofundando e vê, bom, quais são as empresas que têm boa governança, quais delas pagam bons dividendos, né? Enfim, aí a gente chega nos clichês, vamos dizer assim, né? Nos grandes bancos, tem principalmente empresas de energia, hoje são as maiores nas nossas carteiras. Então, são empresas perenes, que elas conseguem distribuir boa parte dos seus lucros, crescer ao longo do tempo, né? E remunerar bem o seu investidor, seu acionista, no Exatamente. caso, né? É mais do que investidor, você passa a ser acionista, você vira sócio, né? Eu acho engraçado quando eu encontro algum amigo que é dono de uma dessas grandes empresas, e eu brinco com ele, ó, você me trate bem porque eu sou seu sócio hoje, né? É isso mesmo. Comprei 2 ações. É isso mesmo. E é engraçado você tocar nesse assunto, né? Durante a pandemia, a gente viu o movimento ao contrário desses controladores. A maioria deles saiu comprando as suas próprias ações. Sim. Então, é exatamente isso que a gente faz. A gente fica do lado do controlador, né? Compra mais ações. Muitas vezes a CVM, esse ano mesmo, teve que intervir para não deixar comprar muito. Para não deixar comprar muito, para deixar um pouquinho para a gente, né? Você gosta Eu acho que a CVM está muito segura. Aliás, eu acho que o sistema bancário do Brasil é um dos mais seguros do mundo. Sim. O sistema bancário como um todo. E acho que a CVM também, ela tá bem escaldada, né? A CVM agora tem muitos desafios pela frente, né? Quando a gente fala de democratização, onde tem demanda, tem gente mais ingênua que ainda precisa de muita educação. E onde tem esse tipo de perfil, vão ter pessoas também que vão querer ganhar em cima, né? Então a CVM vai ter que, daqui em diante, ficar muito mais atuante, por exemplo, nas redes sociais. Já criou uma portaria em relação a isso, né? Então, só quem pode recomendar ações são os analistas.